Eu me defino como um compositor, ao mesmo tempo, de muitas obras, porque não são exageradamente muitas, então eu seleciono como obras mesmo que eu gostaria de sempre ouvir umas 50 obras, então não me considero um compositor que tenha pelo menos esse interesse de ser, vamos dizer, um compositor que está o tempo todo compondo, né? Fazendo, então, as minhas obras têm aquela dificuldade de serem obras pensadas, sofridas nesse sentido da consciência processual e da relação ideológica e social delas, então isso faz com que elas sejam mais lentas nessa gestão, e eu me dou a liberdade de passar por espaços, por períodos de inatividade, onde eu estou comprando para dentro, vamos dizer, interiorizando para depois formular no papel, hoje em dia em software, né, que nós trabalhamos principalmente com computador para realizar as partituras. Então, esse pressuposto definiu o meu caminho, as minhas linhas de compor. Então, essas várias linhas podem ser definidas como uma inserção nos vários processos modernos, que a partir da década de 60, quando eu comecei mesmo a compor profissionalmente, existiam no mundo inteiro, e como eu falei, nós introduzimos na Bahia essa mistura de procedimentos sem nenhum preconceito, nem com o passado, nem com aquilo que fosse originário da música popular. Então, eu defini linhas de trabalho que não eram definidas, vamos dizer claramente, mas, vamos dizer, eram metas eventuais. Por exemplo, de fazer obras eventualmente experimentais, puramente experimentais, para responder a determinadas questões na própria linguagem musical, criar obras, vamos dizer, com uma força muito grande na linguagem popular, no folclore, nos ritmos, nos instrumentos. Eu tenho como uma obra chamada Paradigmas, que é uma obra muito forte nesse sentido. Tem uma obra para coro que chama Samba de Roda na Capoeira, onde eu, para isso, me inscrevi no curso de capoeira na Academia de Mestre Gato, aqui no Calabar. Naquela época era uma das academias importantes. Apanhei muito, mas trouxe de lá muitos elementos para formular um trabalho que eu considero de valor como levantamento, como recolha desse aspecto que eu conhecia mais de forma fragmentária e fui ver de perto, né? Então, é uma das representantes do meu trabalho nessa linha da abordagem do folclórico, do regional, da cultura brasileira, ali do espaço onde eu vivo, né? E em uma outra linha híbrida, que é a que eu prezo mais, que é onde, ao mesmo tempo que eu trago elementos os mais diversos da vanguarda, eu estou trazendo também determinados, vamos dizer, janelas que entram por essa visão, por essa coisa visionária do que é a música do povo e que, ao mesmo tempo, é a música de todos, é a música que você não pode identificar como sendo de uma classe social, vamos dizer, é uma música que quer expressar para um público diverso, qualquer que seja ele, aquilo que o compositor tem não só com a arte musical, mas com o que ele pensa e como ele vê, como ele expressa, como ele comunica o mundo, a sua visão e o que ele espera que seja recebido pela plateia. Então, eu prezo muito essa relação com o público, não no sentido de
botar o público para fazer bobagens e inventar música no sentido aleatório, isso a gente faz também, até como um exercício de criação, mas é principalmente em mostrar que o povo também é um erudito, ele tem a cultura que foi muitas vezes desprezada, mas que é a base de qualquer cultura nossa. Isso desde as origens da história da música, os compositores sempre prezaram, talvez de uma maneira mais sofisticada, essa visão trazida pelos cantos populares, né? Pelos cantos sacros. Então, isso foi, na origem da música, foi base para a criação, né? E hoje em dia, como nós temos esse acúmulo da história de formas, de instrumentos, de modos de criar e de perceber a música, então nós temos que transformar essa, vamos dizer, diacronia que vem desde as origens da música, origens inclusive ancestrais, né, que todos nós carregamos de alguma forma, transformar isso numa diacronia, ou numa sincronia, onde todas essas expressões estejam à disposição do compositor para que ele expresse da melhor forma e mostre para o público. Esse é o ideal do compositor, né? Como compositor, vamos dizer, muito reflexivo e que adota muito o exemplo da tartaruga, né? Da paciência de vida e do bicho preguiça que come as folhas dos arbustos. A diferença é que eu compus alguns arbustos que eu próprio estou agora comendo as folhas, né? Então, o que é isso em termos de composição? As minhas obras, de alguns anos para cá, eu passei a eu próprio analisar e delas retirar materiais que pudessem servir como fonte de renovação e até de recapitulação da minha maneira de pensar a música, de pensar os processos musicais. Então, e ao mesmo tempo tentar acompanhar os novos processos de criação, de composição, que os novos compositores vêm trazendo. Isso é uma tarefa quase impossível, porque todo compositor, ao longo da sua trajetória, se estabelece numa espécie de preferências que a gente chama às vezes, de estilo, né? Estilo próprio do compositor, tem suas idiosincrasias, onde eles têm preferência por determinadas maneiras de compor que muitas vezes podem parecer mostradas hoje, se repetidas na sua composição, podem parecer defasadas. Então ele tem que também estar sempre se renovando, porque eu sou daqueles que pensam que a música é datada. Ela responde àquele momento, também àquele momento em que ela foi criada, né? Então ela responde. Então a música que foi composta dentro daqueles conflitos no Brasil em 64, a partir daí, né, enquanto tinha o clima de repressão e tudo, ela tem que ter alguma coisa que se não quis responder conscientemente a isso, mas que marcou, né, aquela arte, ou por participação ou até por omissão. Mas, se alguém for analisar, vai encontrar esses elementos aí. Então, eu sou partidário dessa responsabilidade, dessa consciência processual e social da arte. Então, eu acho que o compositor, ao mesmo tempo que tem que procurar renovar as suas fontes, né, de criação, ele também luta com essa impossibilidade de renová-las, porque um velho compositor tem seu modus operandi, que ele também não pode desprezar e que tem que ser respeitado pelos mais novos assim. Então, eu estou trabalhando, hoje em dia, nessa recuperação
de determinados processos originais da minha arte de compor e vendo até que ponto isso pode ser renovado com novos pensamentos, novos conteúdos, né? E até novas tecnologias, principalmente, né?